Olá amigos, Alessandro Silva. Tânia ali no espelho da porta de vermelho gravando. Nós somos os kitneteiros profissionais. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo bem legal. Tânia e eu estamos hospedados numa kitnet do Airbnb aqui na cidade de Ankara, capital da Turquia. A gente está numa rua bem badalada do centro de Ankara, uma rua com várias lojas, com comércio, muitos carros, ônibus, então o barulho pode incomodar um pouquinho. E nós estamos aqui nesse local. É um lugar muito legal, é um prédio, na verdade, com 24 kitnets, todas no Airbnb. Na verdade, é uma empresa focada no Airbnb. Eu quero mostrar esse negócio para vocês e a capacidade e a rentabilidade desse negócio. Então, a gente vai trazer muitas informações até o final desse vídeo. Fique com a gente que vocês com certeza vão gostar. A kitnet tem um monte de peculiaridades, diferenças, inclusive tem banheiro no meio do quarto. Muito estiloso. Olha, desde a fachada você vai reparar nesses metais colocados em detalhes, muitos detalhes bacanas. Então vamos lá, sem mais demoras, para a gente mostrar essa kitnet para vocês. Mas antes, você está chegando aqui agora nesse canal, nós temos uma série de vídeos técnicos de gestão, muitas dicas para você que quer ser um kitneteiro ou já é um kitneteiro. Então não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, que ajuda na divulgação desse vídeo. E se você não for inscrito, pedimos que se inscreva, acione o sininho aí embaixo, deixa o like, e você sempre vai receber os nossos vídeos assim que saírem. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a porta de entrada. Essa kitnet, como eu falei, é uma empresa, são 24 kitnets num prédio, então eles têm recepção. Seria necessário? Não. A gente já ficou em inúmeros locais que não tem recepção, mas aqui eles têm. Então para você entrar no prédio, você sempre toca o interfone. Quando você toca o interfone, eles vão abrir o prédio para você. Entrando na porta, depois do interfone, você já tem o hall, o corredor de entrada. Pode ver que é muito bem feito, muito bem acabado. A decoradora pira aqui, hein? Plantas artificiais, vocês vão ver por todos os corredores, quadros bem escolhidos, a textura na parede e esses detalhes metálicos, gente, que tá tendo em todo lugar. O metal tá bem presente aqui, ó. E contrastando com a rusticidade da textura, você vê esses metais, vocês vão ver nas cantoneiras, até entre o revestimento. Tudo bem pensado. Uma outra opção que eles tiveram foi revestir boa parte das paredes. Esse aqui, por exemplo, é um revestimento, é um azulejo que eles colocaram. Lá fora tinha o mesmo azulejo, em algumas paredes tem esse azulejo e no chão e nas escadas também. É um azulejo que tem um certo grau de atrito, não é antiderrapante, mas ele tem um certo grau de atrito, ele não é liso, completamente liso. Então para a escada ele vai bem. Dentro da kitnet que nós estamos e em todo o corredor, a mesma estampa, sempre a mesma estampa, mudando somente cores e o padrão permanecendo. Aqui nesse prédio nós temos então 7 andares com 4 kitnets cada andar. A Tânia vai mostrar para vocês ali, ó. Cada andar tem 2 kitnets desse lado e 2 kitnets desse lado. Além do hall com a escada e com o elevador. Então são 7 andares, um desse andar é serviço e recepção, e os outros andares divididos em 4 kitnets. Essa empresa, ela pegou um prédio de estúdios, pegou um dos andares e fez uma recepção e uma lavanderia, e os outros andares ela transformou em estúdios. Parece um hotel, mas é uma empresa de Airbnb. Tem funcionários e toda uma logística por trás para fazer o Airbnb andar. E eu acho que esse é um negócio interessante, porque ele foge da questão de hotel, necessidade de recepção 24 horas, necessidade de restaurante, necessidade de café da manhã, mesmo que seja pago. Porque os hotéis e pousadas têm requerimentos legais, principalmente no Brasil. Se você coloca um prédio desse com Airbnb, claro que você precisa ter uma estrutura por trás, mas passa a ser bem lucrativo. Além das plataformas trazerem os hóspedes para vocês. E você também pode trabalhar com site próprio, com patrocínio no Instagram. Então tem várias formas de você alavancar esse negócio e fazer ficar um negócio muito lucrativo. Essa empresa, então, ela funciona exatamente dessa maneira, que é uma maneira que eu acho que tem muito aqui na Europa e logo, logo vai estar presente no Brasil. Vamos lá agora, sem demoras, que eu vou mostrar o estúdio para vocês e vários detalhes. Descendo do elevador, aqui já tem um detalhe bem interessante. Eles têm uma passagem de água, que é um medidor interno de água. Então aqui, ó, eles medem em metro cúbico. Eu acredito que isso aqui faça aquecimento, eu não tenho certeza, mas ele também mede. Então ele tem a quantidade de gasto por unidade. Cada andar tem 2 desse, do outro lado tem mais 2. Então são 1 por unidade. E olha só que legal essa fechadura aqui, ó. Uma fechadura aparentemente bem segura. Então é muito parecida com a nossa, mas ela tem 3 pinos e esses pinos entram bastante dentro da parede. Se você quiser, você pode usar a mesma chave e travar também os pinos em cima. Uma porta bem resistente, uma porta metálica. E linda, né? Bonita e bem segura. E se você não quiser usar a chave, você pode trancar usando por dentro a mão ou somente uma trava.
muito interessante, muito bem pensado. Então, pessoal, entrando aqui à esquerda tem a porta do banheiro, que depois nós mostramos, e o hall de entrada, um cabideiro aqui super funcional. Aqui, dando um take geral na kitnet para vocês, nós temos a cozinha completa com todos os utensílios, temos a sala de estar com sofá e poltrona, TV e um aparador. Nós temos também aqui, ó, uma bancada de alimentação com banqueta, bem legal. Aqui uma divisão entre a cozinha e o quarto. Aqui a cama de casal, num bom tamanho, com ar-condicionado. E o diferencial dessa kitnet, ela tem uma banheira no quarto, ao lado da janela. Na verdade, foi isso que nos chamou a atenção quando estava vendo esse anúncio, ou seja, é um diferencial. Do mesmo jeito que nós fomos atraídos por isso, outros hóspedes também podem ser atraídos. E a banheira, então, traz esse diferencial que a gente vai apresentar com alguns detalhes que nós já vimos previamente e vamos explicando no decorrer desse vídeo. Fique até o final desse vídeo, você vai entender vários detalhes desse negócio incrível e lucrativo que estamos apresentando aqui na Turquia. A cozinha, pessoal, foi construída essa parte de baixo em alvenaria. Aqui nós temos uma parede fechada. Aqui, esse nicho acomoda a máquina de lava e seca de roupas. Esse outro nicho acomoda o frigobar. E aqui temos o granito da pia, uma pia bem espaçosa, ampla. Cooktop de 4 acendedores, aqui é nosso computador. Aqui é uma chaleira comum aqui da Turquia, que você coloca o chai para você diluir depois em água quente aqui embaixo. O secador de cabelo foi deixado aqui. Esse armário, pessoal, achei fantástico, o armário aéreo. Olha que bacana, o molde foi escondido aqui em cima. A gente está querendo adotar isso também nas nossas kitnets. Esse armário, ele é de um material de laca, muito bom, muito reforçado. Mostrando para você os utensílios. Aqui tá vazio, aqui pratos e copos, bowls para servir a comida. Aqui é um porta-talheres com talheres. Eu achei bem interessante do ponto de vista de construção a solução que eles adotaram para não gastar, por exemplo, com fechamentos caros, como é uma discussão no Brasil, para quem gosta e opta em fazer alvenaria na pia, eles fizeram uma alvenaria aqui e revestiram com a mesma decoração das paredes. Isso é azulejo revestido. Depois a gente vai explicar um pouquinho a questão da decoração. E aqui é cerâmica, né? Aqui é cerâmica convencional, uma parede transversal revestida. Então eles não tiveram a opção de guardar o fechamento. Claro, eles perderam em armários para guardar utensílios, no caso de moradia. Mas como é Airbnb, normalmente não se traz nada de utensílio, para eles acabou não fazendo diferença, deu um toque especial, deixou de ser um fechamento muito caro. Passa a ser algo simples e funcional, além de bonito. Para facilitar o trabalho na cozinha da kitnet, uma iluminação aqui abaixo do armário aéreo, uma fita de LED. Uma solução que eu achei incrível nessa kitnet, a gente vai passar as medidas daqui a pouco para vocês, é essa divisão. Então eles usaram a bancada de alimentação e essa divisória, que a Tânia chama de divisória vazada. Eu até achei no anúncio que fosse em plástico, em etileno, mas é alvenaria. Fácil de fazer, barato, e eles usaram como divisória. Por que eu achei legal? Porque é uma solução elegante e ao mesmo tempo barata. Eles separaram o quarto da cozinha e gastaram um pouco com isso. Imagine se eu tivesse aqui uma porta, uma parede, e aí ia fechar esse ambiente, ia ter que ter necessidade de ter uma janela na cozinha ou na sala. Então isso ia deixar tudo mais caro. Com esse ambiente aberto, separado apenas pelo balcão da cozinha e pela divisória, eles economizaram muito. Então achei um layout muito interessante, tanto é que é um layout que eu sinceramente penso em copiar as medidas e no futuro talvez adaptar com algumas transformações para a moradia definitiva. É óbvio que essa é uma kitnet para Airbnb, então ela foi feita para Airbnb, ou para curtas hospedagens. Para a moradia definitiva, algumas adaptações devem ser feitas, obviamente. Mas pode ser perfeitamente adaptado para a moradia definitiva, um ambiente barato, de baixo custo, estiloso, que chame a atenção. Eu achei muito interessante várias soluções que eles aplicaram aqui nesse estúdio, nessa kitnet. Aqui no quarto, nós temos uma cama. Notem que não tem armário, guarda-roupa nessa kitnet. A solução para guardar os pertences em estadias maiores é a cama-baú, onde eles têm um local para guardar mala ou outras coisas que se desejem. Baixando aqui é uma cama normal, com uma cabeceira já embutida no baú. Aqui então nós temos um ar-condicionado split de 12.000 BTUs, ou seja, suficiente para esse tamanho. Aqui nós temos um aquecedor, o aquecedor é com água quente, com spoiler, ou seja, circula água quente no aquecedor e aquece o ambiente. Nós temos 2 para o tamanho do ambiente. Aqui nós temos então a banheira. Notem que a banheira está ao lado do quarto. Ou seja, o objetivo realmente é
trazer um diferencial para o estúdio, fazer um estúdio diferente do padrão. Acaba chamando a atenção, acaba trazendo hóspedes específicos por esse motivo. É um diferencial sem dúvida nenhuma, apesar de não ser comum, nem em outras kitnets que nós vimos nessa região. Eu não acho que seja alguma coisa comum, acho que foi feito justamente para chamar a atenção. E aqui nós temos um degrau para você acessar a banheira. Esse degrau, essa alvenaria comum, é revestida com azulejo muito similar ao nosso, uma ótima solução em conta. Você pode subir aqui e entrar na banheira. Aqui nós temos um chuveiro, nota, eu achei bem legal, você pode tomar banho lá no banheiro, depois eu vou mostrar para vocês, ou aqui na banheira, ligando o chuveiro, ou enchendo de água a banheira. Aqui nós temos janelas, as janelas são grandes e amplas, eu acho muito bom isso, porque ventila, entra bastante claridade. Inclusive é um modelo veneziana, ou seja, a entrada de ar é bem abundante. Estão em formato hexagonal. Aqui nós temos persianas, as persianas também são muito boas. A única questão que eu achei é a forma de você abrir e fechar essa janela, abrir e fechar a persiana, é entrando na banheira ou vindo, caminhando por ali. Não achei muito legal, a banheira está tão próxima à janela, por essa dificuldade de abrir e fechar as persianas e a própria janela. Talvez o puxador estando aqui nesse canto, né? Talvez tivesse mudado o puxador, como a Tânia falou. Aqui no banheiro, nós temos uma porta, que eu acho que é tipo PVC, algum tipo de plástico bem forte, bem resistente. O contorno da porta e as vistas e o batente são metálicos. Eu achei bem legal. Não sei se é barato, mas é bem interessante. Bem resistente e duradouro, com toda certeza. O banheiro é um banheiro black white, como a Tânia chamou. Ou seja, os revestimentos são pretos, o chão branco, combinando naturalmente muito bem, e a parede do chuveiro é também branca. O chuveiro é simples, água quente e fria. Detalhe ali, ó, entre o revestimento, ó, os metais novamente. Aqui eles não têm box, eu acho isso ruim, porque acaba molhando bastante o chuveiro. Talvez seja também um motivo de ter porta metálica ou de PVC, para não apodrecer com facilidade. Aqui a pia também bem simples, uma pia normal, uma torneira com água quente e fria. Ele não gostou do espelho, porque ela disse que está muito escuro o ambiente, ficou ruim até para ela se maquiar. Você não se enxerga direito. Você não se enxerga direito. Então, talvez ou o espelho tenha algum toque de fumê, ou seja, as próprias paredes pretas no ambiente que dificultou se ver no espelho. Então, pessoal, quando a gente viu as fotos dessa kitnet, nos chamou a atenção o revestimento escuro na parede, né? Porque todo mundo fica com medo disso, fechar o ambiente, deixar o ambiente pesado. Porém, em toda a mobília houve a neutralização, amenizou essa parede escura, colorida, com uma mobília branca, preta, em cores pastéis, para que realmente neutralizasse até o chão, vocês podem ver, que é clarinho, para neutralizar o efeito da parede. Essa parede, nós realmente acreditamos que seja para minimizar as manutenções, a sujeira e dar um estilo próprio para essa kitnet. Só para vocês entenderem, isso aqui é revestimento, tá? Isso aqui é azulejo convencional, colocado na parede. Ao invés de pintar, eles optaram em colocar revestimento. Dessa forma, eles não vão pintar isso aqui por muitos anos. Até vocês podem ver que o granito da bancada da cozinha também é clarinho, como o piso, para neutralizar a parede e ela ser um diferencial. E com as cores da parede se compôs todo o restante da decoração. Então você pode ver que predominam as cores frias, justamente pelos tons de azul e cinza do revestimento em toda a kitnet, mas tem um pouquinho de cor caramelo, que eles puxaram para as almofadas, para esse detalhe. O sofá neutralizou também, e é um sofá em estilo bem clássico. Então a gente vê que é uma kitnet que tem um estilo predominantemente moderno, rústico, até com alguns elementos orgânicos, que é a rusticidade dos materiais. Essa mesa que até caberia no estilo industrial, pelo metal, pelo formato dela. Mas você vê os espelhos. Os espelhos aqui são muito bem colocados, de frente para ambientes, para dar um aconchego, não para espaços vazios. Esse espelho amei nesse formato orgânico, assim, ficou muito bonito, eu levaria para casa com certeza se eu pudesse. Outro espelho ali. Como eu falei para vocês, gente, o sofá em capitonê é um sofá bem clássico, então ficou toda uma decoração contemporânea, ou seja, predominando esse estilo mais moderno, até mesmo rústico, com alguns elementos clássicos. A única coisa que eu achei que destoou um pouquinho foi esse aparador aqui vermelho, laqueado também, muito bonito, com um brilho especial, as gavetas também muito boas para guardar objetos junto à TV. Porém, o vermelho pode ser realmente que o proprietário do empreendimento tivesse à disposição esse móvel de boa qualidade e colocou aqui, já que o ambiente é estiloso.
Porém, realmente acho que esse móvel em vermelho destoou um pouco do restante, que está mais nesses tons frios, com um pouquinho de caramelo, numa combinação neutra, já que temos essa parede que chama mais atenção, que tem uma textura, um revestimento bem específico. Até as xícaras azuis foram colocadas aqui para compor, assim como as almofadas, com todos os tons do revestimento. Então, baseada no revestimento, foi feita toda a composição dos elementos decorativos da kitnet. Pessoal, falando de preços, nós pagamos nessa kitnet por uma diária $85, que dá mais ou menos R$440 por dia. O potencial de ganho, se eu tivesse todos os dias ocupados no mês, uma diária apenas, seria aproximadamente 13 mil e poucos reais no mês. Esse é o potencial máximo de ganho. Obviamente, se você fica mais dias, você tem desconto, mas você gasta menos com equipe de limpeza, material de limpeza. Então, é importante conhecer os seus custos de operação, quanto que você gasta em limpeza, quanto que você gasta de material, de funcionário e tudo isso, para você ter o seu potencial de ganho máximo. E também considerar que você não vai ficar ocupado os 30 dias. Então, em algumas regiões você consegue ficar bem próximos a isso, em outras regiões vai conseguir ali um pouco mais que a metade do mês, mas de qualquer forma, R$440 por dia dá uma rentabilidade muito boa em muitos casos. Com certeza é um negócio que vale muito a pena. Falando para vocês das medidas, essa kitnet ela tem 5 metros, contando dessa parede do espelho até essa parede aqui do quarto. A parede da sala até a parede da cozinha também temos 5 metros. Esse espaço aqui tem 25 metros quadrados. Nós precisamos descontar dos 25 metros quadrados 2 por 1. Então tem 2 metros quadrados que estão fora desse quadrado que eu falei para vocês. Então aqui tem 23 metros quadrados. Mas na área da banheira nós temos mais ou menos 1,5 por 1,5 aqui. Tem os dentes para descontar, eu não fiz a conta exata, que dá uns 2,25 metros quadrados. O banheiro ele tem 2,5 por 1,20, ou seja, 3 metros quadrados. E o hall de entrada tem 80 centímetros por 2,5, ou seja, 2 metros quadrados. Se a gente fosse somar toda a área dessa kitnet, seriam 30 metros quadrados. Eu gostei muito desse layout. Claro que eu faria muitas adaptações, obviamente, para colocá-lo para moradia definitiva. Então, o que teria que adaptar? Naturalmente, eu ia diminuir um pouquinho os espaços, ia fazer um pouquinho menor. Não tem necessidade, como a Tânia falou, de ter mesa de centro numa kitnet, um sofá de 2 lugares mais uma poltrona. Obviamente, eu não colocaria isso. Talvez um sofazinho de 2 lugares, aproximaria esse ambiente. A Tânia sugeriu colocar talvez um home office aqui. Eu não teria banheira com toda certeza, poderia ter uma boa janela de ventilação aqui, talvez um armário nessa parede, então, ou adaptado nessa parede aqui do ar-condicionado, poderia ter um armário, deslocando um pouquinho mais a divisória, mas é um layout muito interessante que pode ser realmente aproveitado e aplicado no Brasil. A posição do banheiro talvez não esteja ajudando muito, porque perde muito espaço nesse hall de entrada. Talvez fosse interessante trabalhar na posição do banheiro para ganhar um pouco mais de espaço, ter um pouco mais de aproveitamento e diminuir esses espaços abertos e livres que não têm muita utilidade. Pensando em móveis compactos, quanto mais você consegue deixar funcional e bem projetado, com menos espaços vazios, mais lucrativo fica. O preço por metro quadrado sobe e a rentabilidade melhora. Então tem muita coisa para ser adaptada, mas a ideia da divisória eu achei bem interessante, porque dá essa sensação de quarto separado, que os moradores gostam bastante, e você não precisa gastar com porta, janela e outros itens a mais. Além dessa divisória vazada, ficar decorativa e estilosa para o ambiente, né? É isso aí. Então é um negócio muito lucrativo, é um ambiente, um layout bem interessante. Obviamente a banheira é só para chamar atenção, eu não faria isso em hipótese nenhuma, mas pensaria num layout parecido com esse, adaptado para uma kitnet, inclusive no Brasil. Também achamos muito interessante a solução do revestimento em todas as paredes, ou seja, nessa kitnet ele não vai gastar com pintura tão cedo, vai ficar por muitos anos sem pintar, não risca, não quebra, então tem essas facilidades de estar com o revestimento na parede. Obviamente o custo não é baixo, esse revestimento no Brasil não seria barato, e aqui é um ambiente bem amplo, então com certeza o custo não seria baixo. Eu acho que talvez não valeria a pena. Como a gente troca de morador a cada 6 meses, talvez seja mais fácil fazer uma pintura simples a cada 6 meses do que você pensar em revestir uma kitnet inteira para ter 10 anos aí sem pintar. São contas que precisam ser feitas, precisa ser estudado, mas provavelmente eu optaria pela pintura mesmo assim. Mas a ideia é muito interessante.
Gostei também das cantoneiras, em todos os cantos, porque ajudam a não bater, a não quebrar. Eu sei que eles entram com carrinho de limpeza aqui, então pode bater, pode quebrar o azulejo ou a pintura. Então são soluções interessantes. Tem as sancas também bem legais. Uma coisa que nos chamou a atenção, já está amarelada a área do gesso, provavelmente porque tem muita umidade aqui, então começou a amarelar a área do gesso. Então são coisas que teriam que ter cuidado, né, para fazer manutenção disso. Mas a solução da coluna é bem interessante, o chuveiro bem chama muita atenção. Um ponto que chamou a atenção, a gente sentiu falta do micro-ondas. Não tem micro-ondas, no hotel também não tinha, então acredito que não deve ser muito cultural o uso do micro-ondas aqui. Eles devem provavelmente usar mais fogão, cooktop e esse tipo de solução. Eu senti falta do micro-ondas, gostaria de ter para esquentar alguma coisa. No hotel também fez falta pra gente, então eu naturalmente colocaria micro-ondas. Eu prefiro geladeiras maiores a frigobar, mas é uma opção, sem dúvida nenhuma. Para moradias mais tempo, eu acho melhor a geladeira do que o frigobar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Caprichamos, trouxemos várias novidades para vocês. Não esquece, por favor, de deixar o joinha aí embaixo, ajuda muito. Comenta aí embaixo o que você achou da banheira, se você faria uma coisa diferente, exótica, para chamar atenção, ou não faria. O que você mudaria nessa kitnet? Comenta aí, vamos interagir, a gente vai respondendo, eu e a Tânia. Vamos ficar felizes em interagir com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar aquele sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!